que Deus escolheu para esta noite. Amado Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que temos ouvido da tua parte nesta noite. E pedimos a ti, Pai, instrumentaliza o teu servo. Usa ele como a tua boca, Pai, para falar conosco. Usa, Pai, de maneira gloriosa, poderosa, e que os nossos corações, ó Pai, não sejam e não estejam enrijecidos, pedrificados, ó Pai, mas que a tua palavra possa achar guarida em nossos corações, e nós possamos ouvir, entender e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Em pé como estamos, pastor Júnior Leonel. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Certo que a glória do porvir não será comparada com a era presente. Louvado seja Deus pelo culto prestado ao Senhor, mas é necessário complementar com a ministração da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Às vezes eu fico sentado ali, orando a Deus, falando com Deus, e fico pensando, e perguntando para Deus o que eu estou fazendo aqui. Porque mais ou menos aí uns 20, é isso aí, mais ou menos uns 20, 21 anos atrás, eu passava aqui e quebrava os vidros da igreja. Eu não tinha nem nome. Eu era conhecido como filho da irmã Juraci. E depois de uns 5 anos mais ou menos para cá, Deus me deu um nome. Agora é pastor Júnior. Não sei se mudou muito alguma coisa, mas passa que nós observamos a manifestação de Deus na vida do ser humano é gradativa. E é honrosa estar na presença de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 3, vamos ler aí alguns versículos aí a partir do verso 14. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas o tempo é remido. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz. E não vem para a luz, porque as suas obras não sejam reprovadas.
mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Podemos assentar? Permita-me tirar essa máscara para a glória de Deus. Capítulo de número 3 do Evangelho de João está ligado ao capítulo de número 2. Ali no final do versículo, ou melhor, do capítulo de número 2, no versículo 23 a 25, Jesus mostra, ensina e repara e rejeita e conhece uma adoração verdadeira. Ele rejeita uma falsa fé. E está entrelaçado, é uma continuidade aqui do capítulo, do final do capítulo de número 2, junto na sequência com o capítulo de número 3. Jesus reprovando uma falsa adoração, reprovando uma fé falsa. E Jesus reprova isso. Jesus reprova porque às vezes as pessoas não demonstram aquilo que elas são. E Jesus, no final do capítulo de número 2, ele demonstra que ele conhece as pessoas. Ele conhece aquilo que elas são por dentro. E ele rejeita uma falsa fé. Uma falsa fé de que hoje nós somos uma pessoa e amanhã, na segunda-feira, somos outra pessoa. Jesus rejeita uma fé que aqui nós estamos de um jeito e lá na nossa casa nós somos de outro jeito. Jesus rejeita essa fé porque ela não é verdadeira. Uma fé que hoje nós estamos aqui adorando, mas na segunda-feira estamos falando palavras compridas. Estamos maltratando a nossa esposa, xingando, vivendo como ímpio. Jesus rejeita essa fé. Nicodemos, quando chega diante de Jesus com seu discurso bajulador porque através da sua bajulação ele reconhece que Jesus era um homem enviado de Deus. Jesus não se dobra à sua bajulação. Nicodemos chega diante de Jesus dizendo quem ele era por causa das suas obras. É evidenciada que Jesus é enviado de Deus por causa das coisas que ele faz. É isso que Nicodemos fala para Jesus. As coisas que você faz, só Deus pode fazer. É um alerta de que nós estamos sendo observados, de que as pessoas estão nos observando. E Jesus não cede, Jesus não se encanta, Jesus não se rende à bajulação de Nicodemos e diz para ele: não, desse jeito que você está, não vai entrar no reino de Deus. Dessa forma que você vive, você não vai ver Deus. Deus conhece o ser humano. Deus nos conhece.
No capítulo de número 4, e a partir do verso 13 do escritor aos Hebreus, o escritor vai dizer que não existe nada oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto diante daqueles a quem um dia nós iremos prestar conta. Você pode esconder, mas não pode ocultar. Você acha que ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. Bom, se quarta-feira estava assim, né? Hoje de manhã, se tivesse assim também. Sexta-feira também. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E como é dito, o conhecimento é pregado, é ensinado, é ministrado, é falado. Nicodemos não entende isso. Não entende, e Jesus continua discursando para ele. O interrogatório, a audiência não termina ali. Ela prossegue a partir do capítulo do verso 14, a qual Jesus diz para ele: é necessário, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que aquele nele crê não pereça. Nicodemos não entende o que Jesus estava dizendo. Perdoe a minha fala abrupta, mas parece que Jesus desenha para Nicodemos aqui. O capítulo de número 21 de Números, a partir do verso 8, quando o povo peca e vem aquelas serpentes e pica o povo, e eles se arrependem e vão chegar em Moisés e dizendo: Moisés, ora a Deus, fala com Deus. E Moisés vai, ora a Deus, fala com Deus, e Deus responde, levanta uma serpente, e todo aquele que for mordido pela serpente, quando olhar para a escultura, será curado. É interessante o texto. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, seria interessante a gente ler o texto, porque o texto vai dizer que aquele que for mordido, se olhar para a serpente, ele não morre, mas ele é curado. E Jesus traz esse paralelo de que aquele que está doente consegue reestabelecer a sua saúde olhando para a serpente. E Jesus traça esse paralelo de que, assim como a serpente salvou o pecador, aquele que crê no Filho do Homem será salvo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus está dizendo aqui para Nicodemos que ele cura as enfermidades da sua alma. Ele cura as enfermidades da sua alma. E parece que Jesus desenha isso para ele, porque nos versículos anteriores, Jesus categoricamente afirma que Nicodemos é um mestre dos judeus. É um cara entendido, letrado na Torá, participante do Sinédrio, dotado de conhecimento bíblico na época. E Jesus tem que esfregar isso para ele, que é necessário para ele obter a vida eterna. Oh, aleluia! Jesus fala para Nicodemos, quem está diante dele ali é a solução. É a solução. Por que a solução? Porque Deus amou o mundo. A solução estava ali diante dos seus olhos.
A solução estava diante dos seus olhos, que aquele que nele crê não vai perecer. Não perece. É profundo o que Jesus está dizendo aqui com o nosso texto áureo. É profundo porque ele diz que o amor de Deus está ali revelado na sua presença, Nicodemos. E se você crê, não será condenado. É interessante o texto. Por que é interessante o texto? Porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou. Quando a mulher samaritana, no capítulo de número 4, do mesmo escritor, está diante de Jesus ali naquela entrevista, ela estava na expectativa ainda de esperar alguém que pudesse refrigerar a sua alma. E diante dela ali estava Jesus, e Jesus olha para ela e diz: se você soubesse quem está te pedindo água, nunca mais você terá sede. Jesus tem o poder de saciar a sua alma. Jesus tem o poder de renovar a nossa alma. Num culto de Santa Ceia hoje, este memorial, a qual foi instituído, programado na eternidade, transpassado, moído por nossas iniquidades, porque Deus amou. Não existe salvação sem a qual aquela que Deus envia. Ou seja, não existe salvação fora de Jesus. Se você procura atalho, esquece, não tem atalho. Ele diz: só para aqueles que nele crê. Fica tranquilo, porque eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Ou seja, o mundo já está condenado. Como o texto do capítulo 24 lido aqui por Mateus, exemplificando e mostrando quais serão os sinais da volta de Cristo. Sinais mostrado, falado por Jesus, que vai acontecer. A sua primeira vinda, ele não vem condenar, ele vem salvar. Ou seja, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Oh, aleluia! Não deixe para amanhã. Não, hoje é o dia. Essa é a hora, esse é o momento. Por que eu disse que Jesus nos conhece por dentro e também por fora? Porque Ele sabe, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe o meu caminhar, Ele sabe o meu levantar, o meu anoitecer e o meu amanhecer. Jesus conhece tudo, Ele sabe aquilo que você fala, Ele sabe aquilo que você faz, Ele sabe aonde você anda, Ele sabe com quem você conversa. Jesus sabe de tudo. Não adianta vir com uma falsa fé, porque Jesus está vendo. Jesus está vendo. No capítulo de número 2 que nós dissemos, no versículo 25, ou melhor, do 23 ao 25, o texto vai dizer que aquelas pessoas acreditavam em Jesus.
Elas acreditavam em Jesus, mas Jesus diz, observando o que elas têm por dentro, não dava crédito àquelas pessoas, porque Jesus observava elas por dentro. Quando Jesus fala para Nicodemos, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar, ele está dizendo que o mundo já está condenado. É o texto que está dizendo. É o texto que está dizendo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele está salvo. Quem não crê está condenado. Crer em Jesus não é apenas crer. Crer em Jesus. Jesus, na sua entrevista com Nicodemos, ele sana a maior necessidade que Nicodemos tem. Jesus expõe a Nicodemos aquilo que ele mais precisa, que é a salvação. Conhecimento ele tinha, dinheiro ele tinha, posição ele tinha, tudo que a sua situação poderia dar a ele tinha. E Jesus disse para ele que tudo aquilo que ele tem não serve para ele ser salvo. Que ele precisava nascer de novo, precisava que ele tivesse uma mudança de vida. Ele precisava mudar a vida a qual ele vivia, porque a forma como ele vivia, ele não poderia ver Deus. Crer em Jesus Cristo não é apenas crer. No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 2, quando o apóstolo Tiago escreve a sua epístola no verso 19, e ele diz que até o diabo crê e estremece. Crer em Jesus Cristo não é apenas vir à igreja, não é participar de Santa Ceia, não. Crer em Jesus Cristo vai muito mais além. Não é viver uma vida dupla, não é viver uma vida que desagrada a Deus, não é viver uma vida aqui hoje e lá na minha casa outra vida. Não é viver uma vida aqui hoje, lá no meu trabalho outra vida. Viver, crer em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo de número 2, a sua epístola aos Gálatas, que se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer a vontade dele. A minha vida. Nicodemos reconhece que Jesus é enviado de Deus pelas coisas que ele faz. A minha vida só é evidenciada em Cristo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu vivo. Não aquilo que eu prego, mas por aquilo que eu vivo. Porque o apóstolo Paulo diz: se Cristo vive em mim, eu não vivo mais a vida que eu vivia, mas eu vivo na vontade de Deus. Eu vivo a vontade de Deus. Crer em Jesus Cristo não é viver a minha vontade. Crer em Jesus Cristo é viver a vontade de Deus. Oh, aleluia! Quando ele diz para Nicodemos que o mundo já está condenado, fico feliz pela leitura inicial. Fico feliz pela leitura inicial no capítulo 24 de Mateus. Poderia ter estendido mais.
pancada poderia ser um pouco mais, não forte, mais resolvida. Porque o ensinamento traz vida. Traz vida. E quando ele diz que o mundo está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus e crê em Jesus Cristo, não é apenas de se aceitar a Jesus, eu aceito, mas é uma vida íntima com Ele, evidenciada por aquilo que eu faço, evidenciada por aquilo que eu falo, evidenciada por aquilo que eu testemunho. Eu acredito que no verso 19, Jesus pega um pouco mais pesado, porque ele vai dizer que a condenação é esta: que a luz veio aos homens, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque eles rejeitam. No capítulo de número 12, ou melhor, no capítulo de número 8, a partir do verso 12, do mesmo escritor João, Jesus se identifica, se demonstra como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Oh, aleluia. Andar nas trevas é uma característica fundamental, uma característica fundamental de quem vive uma vida de pecado. Porque ama o pecado. O seu prazer está no pecado. É uma característica de uma pessoa ímpia. Viver as trevas, viver nas trevas. E viver nas trevas é rejeitar a luz. Se a luz é Jesus Cristo, viver nas trevas é rejeitar Jesus Cristo. Se as trevas simbolizam o pecado, viver no pecado é rejeitar a Cristo. O homem, eu já disse e volto a afirmar, o homem, ele não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Não, ele não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Porque pecado Jesus perdoa. Jesus perdoa pecado. Jesus perdoa pecado. O homem, ele vai para o inferno porque ele rejeita a graça de Deus revelada nessa luz chamada Jesus Cristo. Rejeitar a graça manifesta no céu, ou melhor, manifestada do céu, é condenação na certa. Como foi dito, volto a dizer, na leitura inicial, os tempos estão se findando. Os sinais estão mostrando que Ele vem. Os acontecimentos estão anunciando a volta de Jesus Cristo. E eu quero dizer para a igreja nessa noite que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E hoje, nessa noite aqui, nós estamos anunciando que Ele vem. Jesus vem. Quando Paulo escreve a leitura, ele diz: até
até que eu venha. Jesus Cristo vai voltar. Queira você esteja preparado ou não, Jesus Cristo vai voltar. E por que que os homens rejeitam a luz, amando as trevas? Desculpe a minha avidez, mas o pecado é gostoso, irmão. O pecado é gostoso, só não é bom. Bom é Jesus Cristo. Por isso que há muitas pessoas não conseguem largar. Por isso que muitas pessoas vivem uma vida dupla, porque são amantes das trevas. E Jesus está dizendo aqui que todo aquele que aborrece o mal, ou melhor, aborrece a luz praticando o mal, as suas obras são más. Preste bem atenção de como vamos viver, de como estamos esperando Jesus voltar. Nós estamos dias após dias aqui dizendo: Jesus vem, Jesus vem. E hoje eu digo: Jesus está vivo. Jesus está vivo, irmão. Jesus está vivo. Deus me trouxe à memória um passado obscuro de quando eu passava na igreja e tacava pedra, de quando eu batia nos crentes, e de quão vazio, de quando vazio eu era sem Jesus Cristo. Me fez entender que tudo que eu precisava, mesmo não tendo nada, mas possuindo tudo, a graça de Deus me basta. Quero te dizer, meu irmão, o tempo é hoje, o tempo é agora. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o texto da leitura bíblica manda nos fazer uma autoanálise. Ele manda nos fazer uma autoanálise. Não chegar aqui de qualquer maneira, não. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Vou te dar uma dica. Na hora que estiver cantando o louvor, na hora que o maestro tiver e a maestrina tiver louvando, é a oportunidade de você pedir perdão. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso aqui, mas é noite de Santa Ceia e eu não posso dizer para você tomar a ceia de qualquer jeito. Não tome de qualquer jeito. Não tome de qualquer jeito. Nós vamos cantar louvor. Neste louvor, vá pedir perdão. Não toque no prato indignamente. Não toque. Jesus está te vendo. Jesus está vendo, Jesus está aqui, Jesus está vivo, Jesus vai voltar. E o povo que ele vai buscar é caracterizado quando Pedro diz na sua epístola, no capítulo de número 2, o verso 9, que ele é caracterizado pelas suas boas obras. Comece a evidenciar as suas boas obras. Comece a evidenciar as suas boas obras. Oração não salva, tá?
oração não salva. Quando Jesus Cristo conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, 5 estavam ali, ou melhor, as 10 estavam ali, 5 estavam prontas para entrar, isso que estava pronto entrou. E as 5 que não estavam prontas, ele mandou se aprontar. E elas se aprontaram. Foram lá buscar o azeite. E quando voltaram com o azeite, chega diante da porta e fala: não, a porta já fechou. Azeite, unção, não salva. Se coloque de pé em nome de Jesus.